E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio de Tribbles, né? Esse RPG que está sendo narrado para vocês através de uma história. Aos poucos os episódios vão melhorando, né? Eu sei que tem algumas falhas aí, mas espero que vocês gostem desse projeto e dessa iniciativa, beleza? Bom, fiquem agora com o episódio 3. Monte Targon. No castelo de Targon havia uma varanda com um corredor em meio ao castelo. Essa varanda dava vista para as montanhas, a floresta e até mesmo uma parte da cidade. Aquela noite, as estrelas iluminavam o céu e a lua brilhava intensamente. Era o mais próximo possível de uma noite calma e perfeita. Os ventos sopraram com delicadeza, trazendo uma leve brisa ao calor suave daquela noite. Admirando o céu e prestigiando a noite, estava Kaiowá. Askr viu Kaiowá enquanto dirigia-se para o quarto. Desviou seu caminho indo em direção à garota. Minha filha, acordada a esta hora, chegou de forma calma, com um baixo tom de voz. Falava suave. Não era intenção assustar com uma chegada inesperada. A noite está linda, não é mesmo? Kaiowá respondeu. Pai? Olhou em sua direção e continuou. Sim, a noite está muito linda mesmo. Ia me deitar já, mas tive que ficar aqui um pouco mais para observar o luar. Ela voltou a olhar em direção à lua. E o senhor, o que ainda faz acordado? Perguntava ao seu pai, que logo respondia. Com um sorriso no rosto, colocou-se ao lado de Kaiowá para prestigiar a lua junto à sua filha e assim respondeu. Sabe, seu pai e sua mãe nos davam nos nervos, pois ela fugia com ele para olharem a lua juntos. Era irresponsável da parte dela. Na época, nós odiávamos, pois éramos contra eles. Mas hoje, depois de tudo, eu daria todo o nosso ouro para reviver aqueles momentos novamente. Ele respondeu sorrindo, e a lua refletiu o brilho em seus olhos. Bem, eu estava em uma reunião com Nivar, nosso convidado recém-chegado, e com seu irmão, mas estou de fato curioso. Já parou para se perguntar o que nos leva a parar assim sobre a lua e por que nos desperta tanta essa vontade de parar e refletir? Será que ela possui algum tipo de magia hipnótica? Kaiowá deu um breve riso e respondeu seu pai. Também fico curiosa sobre essa magia do luar. É algo tão reconfortante. Dizia isso enquanto colocava o olhar em direção ao horizonte para refletir. Eles pareciam ser incríveis. Acho que herdei esse gosto deles. Sempre que admiro o luar, sinto algo fluir por dentro de mim. Seriam eles falando comigo, talvez? Ela diria enquanto dava novamente um breve sorriso. E voltava o seu olhar agora em direção ao pai, à espera de sua resposta. Askr respondeu. Não sei. Ainda existem muitas coisas que não sabemos, na verdade. Respondeu dando um leve abraço em sua filha para que ficassem lado a lado. Me diga, o que você sente, Kaiowá? O que toca o seu coração e invade a sua alma quando olha a lua? Kaiowá encostou a cabeça no ombro de seu pai. Não sei ao certo, respondeu. Mas é como uma chama incontrolável que flui por mim e por mais que eu tente, não consigo ter controle sobre ela. Parece algo maior que eu. Ela dizia enquanto estendia seu braço e fazia surgir uma labareda dançante de fogo na palma de sua mão. Eu preciso ficar mais forte. Askr logo relutou. E o que é ser mais forte para você? Kaiowá disse, é ter forças para conseguir proteger minha família, proteger aqueles que amo. Sinto que tempos difíceis estão por vir. Askr, olhando para a lua, questionou ainda mais. E como seria proteger sua família para você, Kaiowá? Digo, você já não nos protege, filha? Ele sorriu de um jeito simples e continuou. Quando
César esteve em perigo, você o protegeu de forma física. Até mesmo ajudou ele a se recuperar. Mas será que proteção se resume apenas em evitar a morte? Lembro-me bem de uma história que meus pais me contavam quando eu era pequeno. Ele dizia sobre o espadachim de Targon, um guerreiro destemido que jamais fora derrotado por nenhum adversário, mas que no fim tirou a própria vida entristecido. Ele tinha 2 filhas, Sunny e Alicia, e ele as protegia acima de tudo. Por isso o guerreiro treinava todos os dias incansavelmente. Ajudou a protegê-las de valentões ou homens mal intencionados, mas não as protegeu da mágoa de um pai ausente. Ele não as viu brincar, pois era perigoso. As protegeu de conhecer a floresta, as protegeu de nadar, pois podiam se afogar. As protegeu de amar, pois homens eram mal intencionados. Mas quem as protegeria de sua proteção? Sua primeira filha, Sunny, fugiu através dos navios, mas afogou-se em um naufrágio, resultado da falta das suas habilidades em nadar. A culpa e o fracasso da proteção fez com que ele redobrasse a atenção em Alicia, que se suicidou com uma corda após ter um surto por se sentir perseguida e sufocada pelo pai em todos os momentos. Ser seu pai e pai de César me trouxe muito essa história em mente. O homem tira a própria vida no final da história. Eu tento proteger vocês de uma vida sem graça, quando permito que se machuquem e saiam na floresta à noite, como aquela vez do javali, se lembra? Aquela noite, eu os vi saindo e confiei que voltariam para casa. Tento proteger vocês de uma vida sem sentimentos, quando permito que seu coração seja partido e que você tenha a chance de aprender a lidar com o amor e suas faces. Você sabe que eu poderia mandar degolar todos os homens que se aproximassem, não é mesmo? Hoje, o seu irmão César teve problemas no treinamento. Espancou um soldado, um homem mais fraco, pois o ouviu dizer que era a favor das novas leis que caçam os bestiais. Kaiowá respondeu: "Você é um pai incrível. Eu tenho muito orgulho e admiração pelo senhor. Também me lembro do dia da caçada como se fosse ontem, como o tempo voa." Ela sorriu junto de um olhar que trazia um sentimento nostálgico para o seu pai. "Todos eles morrem de medo de você. Provavelmente eu me torne uma maga solitária, dona de um gatinho no final." Ela riu um pouco após ouvir a fala de seu pai sobre os homens. Quando o assunto tornou a confusão com César no treinamento mais cedo, o tom da conversa ficou um pouco mais delicado. Ai, esse César. Se estressando por conta disso novamente? Ela se afastou um pouco e apoiou-se novamente na sacada. Veio à tona o seu semblante de preocupação. O que será do futuro desse reino com essa pressão toda sobre nós? Fico me perguntando, o que um bom rei faria? Asker respondeu para sua filha, olhou para ela e com um tom mais sério continuou. Seu irmão tem medo de perder você, e isso o fez sair do controle hoje. Vocês não deveriam temer, deviam ser corajosos juntos. Sei que nesse momento é complicado, mas Targon não irá ceder às pressões. Nosso reino, nossas regras. Estou certo? Com certeza, meu pai. Kaiowá continuou. E é por isso que devo ficar mais forte. Quando a hora da luta chegar, e ela irá, temos que estar preparados. Não cederemos e não perderemos nossa liberdade. Ela olhou para o horizonte novamente com um olhar destemido. Prometo a mim mesma que vou aprender a controlar os meus poderes e proteger a todos quando a hora de lutarmos chegar. César irá para Brakmar em breve, Asker disse. Pensei sobre o que você falou e não acho uma boa ideia que você vá. Tem certeza disso? As leis contra bestiais lá estão firmes. Se por acaso alguém descobrir que você pode se transformar, será perigoso. Ele dizia um pouco apreensivo. Virou-se de costas para a lua. Agora apoiava-se na mureta da sacada.
Por tradição, o ideal era enviar os meus 2 filhos para representar Targon. Mas eu posso enviar apenas César e criar uma narrativa que justifique sua ausência no torneio. Nesse caso, manteremos a tradição, Kaiowá respondeu. Eu irei junto de César para Brakmar. Será uma excelente oportunidade para treinar. Além do mais, preocupante mesmo é deixar César ir sozinho para qualquer lugar. Preciso ir junto dele para vigiar esse encrenqueiro. Asker ainda parecia um pouco descontente com Kaiowá insistir em ir, mas decidiu confiar em seus filhos mais uma vez. Pensou, os criei fortes para que possam proteger um ao outro. Até que rompeu o silêncio e disse: será o primeiro torneio de César. Você participou há 6 anos atrás, ainda se lembra? Kaiowá segurou a mão de seu pai e, olhando no fundo de seus olhos, disse: não se preocupe, pai. Ficaremos bem e voltaremos para casa, eu prometo. Confie na gente. E é claro que eu me lembro. Vagamente, mas eu me lembro. Asker tentou refrescar a memória de sua filha. Bem, eu lembro algumas coisas, mas em principal, a sua última luta no torneio. Lembro da grandeza de Brakmar. É uma cidade muito poderosa e prestigiada. O castelo no ponto mais alto da cidade, cercado por diversas casas. Cidade de Brakmar, 6 anos atrás. Kaiowá podia se lembrar da arena, os gritos de milhares de pessoas que cercavam ela naquela estrutura gigantesca. Ela podia lembrar-se da poeira que o portão soltava conforme subia e como a multidão entrou em fervor conforme ela caminhou pelo portão entrando naquela arena. Podia se lembrar da poeira da areia subindo conforme dava seus passos e o sol que iluminava o rosto ao entrar em campo. Você ainda lembra de como era o seu oponente? O seu pai perguntou para Kaiowá. Bem, dele eu me lembro. Devia ter acho que 15 anos por aí. Mas parecia ser um pouco mais velho. Ela disse isso olhando para cima, tentando lembrar da luta e de como era o seu oponente. Kaiowá podia ouvir a voz do seu irmão, o pequeno César, 6 anos atrás naquela arquibancada da arena, gritando seu nome. Vai, Kai! Acaba com ele! O garoto estava empolgado, gritava e torcia com todas as suas forças. Palavras de motivação para sua irmã, no meio do camarote real. O oponente de Kaiowá era um garoto jovem que devia ter por volta dos seus 15 anos. Cabelos ruivos, escuro como sangue. A sua pele era branca pálida e ele usava uma grande e poderosa armadura com detalhes de bronze e dourado. Ele tinha cicatrizes nos olhos. Era até mesmo um pouco ameaçador. Kaiowá lembra de que quando o seu oponente entrou à arena, ela o confrontou. Essas cicatrizes nos olhos, algum gatinho te arranhou? Ela disse isso enquanto sacava a espada apontando-a para o seu oponente. Pode vir. Asker ouvia isso e indagou. Todos os competidores dos torneios são filhos de reis importantes do continente ou tribos poderosas. Por isso as lutas são exibições que não vão até a morte. Agora que falou, acredito que aquele era o filho do imperador de Brakmar. Por isso a torcida estava tão agitada. Ele era o representante local. Acredito que no próximo torneio ele também estará presente. Brakmar jamais deixaria de eleger o seu campeão. Enquanto a garota provocava o oponente, o jovem se manteve em silêncio. Removeu a sua espada da bainha e a cravou no chão com força. A lâmina gerou um som poderoso ao perfurar o solo e criou até mesmo algumas rachaduras em volta do local. O jovem afastou-se da espada, agora desarmado, e observando que seu oponente estava sem uma armadura poderosa igual ele, começou a soltar as partes pesadas de aço da sua armadura. As peças caíam contra a terra, uma a uma, enquanto ele ficava agora apenas com a roupa simples preta, feita de tecidos. Agora igualamos um pouco. Disse baixo, mas Kaiowá podia ouvir, mesmo em meio aos gritos da multidão. Os jovens estavam a 5 metros um do outro. O garoto posicionou-se em postura de luta, com os punhos erguidos e os pés afastados, firmes como base, e com a mão direita fez um gesto de quem convida Kaiowá para avançar com o primeiro movimento.
Primeiro as damas então, que cavalheirismo. Ela pensou e avançou em direção ao garoto. Chegando próximo dele, a aproximadamente 2 metros, ela canalizou uma esfera de fogo em suas mãos e arremessou em direção ao peito do seu oponente, numa intenção de distraí-lo com um ataque. Enquanto isso, ela tentava chegar próximo dele. Ela se abaixou e tentou desferir com a sua espada um golpe em direção ao peito do seu adversário. Porém ele, ao perceber Kaiowá avançando, desembainhou a sua espada. A garota conjurou a sua magia. A plateia se impressionou ao ver o fogo. Todos gritavam, pois sabiam quão poderosa poderia ser uma batalha envolvendo magias de fogo. O jovem, enquanto observava, rasgou sua blusa e enrolou o tecido sobre a mão esquerda. Quando a esfera o alcançou, ele não se moveu nem tentou desviar. Esperou as chamas alcançarem seu corpo, até que abriu a boca e respirou fundo, sugando todas as chamas pela boca e fazendo-as desaparecer. Limpou os lábios e Kaiowá podia ver um pouco de fumaça saindo de seu nariz, como se ele pudesse comer o fogo. Mas isso não amedrontou. A garota seguiu em frente para desferir os ataques. Kaiowá tentou acertar ele com sua espada, mas ele começou a dar alguns passos para trás, recuando enquanto gingava habilidosamente para os lados, esquivando-se de cada ataque que ela desferia. Quando finalmente parecia que Kaiowá acertaria o ataque de espada, o garoto parou o ataque com a sua própria mão, agarrando a lâmina da espada e travando o ataque da arma de Kaiowá. Sua mão não foi cortada, pois ele a envolveu por uma camada grossa de tecido quando enrolou sua blusa inteira em sua mão esquerda. Segurou firme a espada e, olhando nos olhos de Kaiowá frente a frente, sorriu. "Isso é tudo o que você sabe fazer?" Disse em ar de provocação. Kaiowá lançou um olhar de surpresa e com certa admiração para o seu oponente. "Uau! Não te ensinaram a não mexer com fogo?" Kaiowá disse isso enquanto canalizava o fogo pela lâmina de sua espada. O fogo logo percorreu a lâmina e queimou os tecidos na mão do seu oponente, que rapidamente teve que soltar a espada. Ele chegou a sofrer algumas queimaduras na mão, mas não demonstrou dor. Logo, sugaria novamente as chamas em suas mãos, fazendo-as sumir. "Você ainda não aprendeu nada, não é? Eu não brinco com fogo. Eu me alimento de fogo", dizia enquanto limpava a boca. Ele sorriu, apontando para uma cicatriz feita no seu peito. Era uma queimadura feita através do aço, um brasão de dragão do imperador e da família Braquimariana. Kaiowá não hesita e aproveita a proximidade para cravar sua espada na coxa do garoto, atravessando sua carne e causando um bom sangramento. "Vai lutar assim? Sem honra? Não hesita na primeira abertura para tentar acabar com um membro do meu corpo?" Ele dizia com dor. Tentava evitar demonstrar sua dor devido ao seu orgulho. Enquanto ele sentia a espada de Kaiowá flamejando em sua perna mais uma vez, ele sugou o ar e absorveu agora o fogo da espada. Devorou as chamas por completo. Ele arrotou e sorriu enquanto sua mão esquerda, qual já estava sem os tecidos, pois Kaiowá os queimou, começava a se envolver agora por chamas poderosas e intensas que ele canalizava. Com essa mão em chamas, ele fechou o punho e desferiu um poderoso golpe contra a lâmina da espada de Kaiowá, que estava cravada em sua perna, quebrando a lâmina da espada logo na sua raiz. Restava agora apenas o cabo e um pedaço de fragmento de aço. Agonizava de dor, mas mesmo assim seguiu em um ataque poderoso, desferindo o punho flamejante contra o peito de Kaiowá, arremessando-a para longe. Ao terminar o ataque, as suas mãos que estavam em chamas se apagaram. Kaiowá se levantou e se recompôs. Ela ficou agachada com o joelho direito tocando o chão. Logo em seguida, olhou para a espada. "Desgraçado, quebrou a minha espada." Ela se levantou, então voltou a avançar em direção ao oponente, ainda segurando a espada quebrada na mão direita. Ela percebeu que após o golpe, o seu oponente se posicionou de frente a uma poça de água, relativamente grande, que havia na arena.
Então novamente usou seu poder para se beneficiar disso e criar uma abertura para um novo ataque. Fogo de Santelmo! Ainda durante o avanço, Kaiowá canalizou sua magia na palma de sua mão e então fez surgir 3 pequenas chamas, que logo saltaram da mão dela e se expandiram, ficando ainda maiores e tomando o formato de raposas. As raposas ficaram sobrevoando o corpo de Kaiowá, como se estivessem dançando em volta dela enquanto ela corria. Em seguida, mentalmente, ela ordenou através de seu feitiço para que uma das raposas flamejantes fosse em direção à água, colidindo com a água e criando uma enorme nuvem de vapor. Logo em seguida, ela ordenou para que a segunda e a terceira raposa fossem em direção ao seu oponente, aproveitando-se do vapor que distraía ele para pegá-lo de surpresa com o ataque mágico de fogo. A água da poça cria um vapor não muito denso, que se espalhava por parte da arena, aonde os guerreiros estavam, o que dificultava a visão da plateia, restando apenas vultos que podiam ser vistos dentro do vapor. Ela avançou logo atrás das raposas, que iam mais à frente em direção do inimigo para o ataque. Ele estava ocupado removendo a lâmina da espada de sua perna, para que pudesse se mover com mais liberdade. Logo, ele removeu a lâmina, mas foi alcançado imediatamente pelo ataque das chamas de Kaiowá. Ao ver as raposas se aproximarem para o ataque iminente, ele deu um curto salto para trás, desviando das raposas, e logo abriu a boca novamente, absorvendo as chamas da magia de Kaiowá. Conforme devorava as chamas, o sangramento em sua perna diminuía e o corte fechou-se um pouco mais, tornando-se uma ferida menor. Ainda assim, ele foi surpreendido por Kaiowá. Enquanto ele absorvia as chamas, evitando o primeiro ataque, a garota aproveitou-se em meio à fumaça e saltou em sua direção, cravando o pedaço curto de lâmina que restava na sua espada no peito de seu inimigo. Ele gritou alto com a dor e, para se defender, pegou a adaga no coldre em sua cintura e a cravou na lateral direita da barriga de Kaiowá. Ao cravar a adaga, torceu a lâmina para que os danos fossem ainda maiores. A garota também gritou alto, e tudo que a plateia em silêncio ouvia eram os gritos, todos tensos para saber o que estava acontecendo dentro daquela nuvem de vapor. Asker, que ouvia Kaiowá contar essa história, disse: "Lembro-me bem da tensão que foi não poder ver o que estava acontecendo lá no campo de batalha. Esse dia eu tive uma longa reunião com o Imperador de Brakmar. Você causou um grande incômodo nele, pois a luta era uma exibição de força, mas você e o filho dele levaram para algo pessoal e começaram a desferir golpes proibidos um no outro. Os dois agonizavam de dor, frente a frente, e se olhavam nos olhos. Eu vou matar você e mostrar para todo aquele seu povo em ruínas que estão construindo um monte de lixo para ser destruído novamente, pois vocês são fracos." Kaiowá ouviu isso e ficou enfurecida. "Desgraçado!" Levou instantaneamente a sua mão esquerda em direção à mão do seu oponente, que estava com a adaga fincada em seu corpo, segurando firme. Ela fazia força para ele manter a mão ali. A adrenalina era tanta que a dor não parecia estar presente. O seu inimigo soltou a adaga e a deixou cravada na barriga de Kaiowá, pois viu que a garota iria novamente tentar desferir um ataque contra ele. Ela pegou o resto de sua espada e tentou cravar novamente em direção ao seu peito. Porém, ele foi habilidoso. Era um forte oponente em lutas corpo a corpo. Com a mão que agarrava o pulso, torceu e com a perna direita desferiu um chute contra o estômago da garota. A dor a fez soltar a espada no chão, espada a qual ele chutou para longe, deixando-a desarmada. Soltou seu pulso e a empurrou para trás, afastando-se um pouco novamente. Estavam frente a frente, ambos enfurecidos. Olharam-se nos olhos e começaram a concentrar sua magia em uma densidade tão poderosa que começou a emanar de seus corpos. "Se é até a morte que você quer lutar, então é até a morte que lhe darei", o oponente de Kaiowá dizia, rangendo os dentes, furioso pelos ataques fatais que Kaiowá tentou desferir contra ele. Seu corpo começou a emanar chamas poderosas e intensas, alaranjadas,
quais saíam de sua pele e cobriam seu corpo intensamente. Seus músculos se fortaleciam na medida que as chamas intensificavam-se. O calor e ele ficava cada vez mais forte, exteriorizando seu poder mágico através do corpo. Ele bateu no peito. Enquanto o fogo ardia sua pele, rugiu alto, um rugido estrondoso que dissipou todo o vapor no campo de batalha, revelando os lutadores ao público novamente, que gritava eufórico com um rugido que estremecia a arena. Parecia uma enorme besta, rugia como um dragão. A garota Kaiowá não ficou para trás. As palavras cruéis de seu oponente, junto da batalha ardente, despertou também em você uma fúria. A garota também exibiu seu poder, concentrando sua magia e deixando-a se expor através de seu corpo. Chamas poderosas começavam a sair de sua pele, chamas alaranjadas, que começavam a mudar de cor. Desgraçado, você nunca mais irá falar de Targon. O ódio tomava conta e ela perdia o controle. Suas chamas tornavam-se púrpura escuras. Em um tom sombrio, a aura poderosa. O público gritava ainda mais excitado com toda a batalha que tomava uma proporção qual não esperavam. Era um torneio de exibição, mas parecia que ambos estavam dispostos a matar um ao outro, o que era incomum naquela ocasião. O poder de Kaiowá e de seu oponente Gael juntos somados, tamanho exibicionismo de força mágica, agora criava uma forte ventania inquieta no campo de batalha e em toda a arena. O ar movimentava-se furioso, sendo o combustível de ambas as chamas que cercavam seus corpos. Kaiowá, tomada pela ira, tem apenas uma coisa em mente: matar Gael. As chamas roxas cobriam totalmente seu corpo e ela se sentia cada vez mais forte e revigorada. Toda a dor que sentia agora já não passava de uma coceira. Vou fazer você se arrepender do que disse. Ela disse para o garoto e avançou em sua direção, agora com a espada de seu oponente que estava em meio ao caminho, qual ela desfincou do solo e começou a avançar em sua direção. Gael, ao perceber que ela pegou sua espada, também aproveitou-se para pegar a espada de Kaiowá que estava caída no chão. Mesmo quebrada, com apenas um fragmento de lâmina, seria suficiente, afinal estava desarmado. Gael viu Kaiowá correndo em sua direção e correu de encontro em disparada, cada um com sua arma em mãos. Conforme corriam, deixavam um rastro de fogo no chão, Gael deixando chamas alaranjadas, Kaiowá deixando chamas roxas, ambos em disparada. A torcida vibrava, ficavam de pé, ansiosos. Era o momento final. Apenas um terminaria de pé no fim do movimento. O rei de Brakmar, na plateia, gesticulou com as mãos para um dos seus homens que entendeu o sinal. Kaiowá e Gael se aproximaram frente a frente em disparada, deixando um rastro de fogo pelo caminho. Até que finalmente, frente a frente, encontraram-se e prepararam seus ataques. Gritaram juntos: "Morra!" Kaiowá saltou e ergueu sua espada. Gael flexionou os joelhos e esperou o impacto para absorver o ataque e tentar aparar com sua espada quebrada. Quando as lâminas estavam prestes a se encontrar, algo inesperado ocorreu. Um vulto que invadiu a arena, despercebido, pois o foco eram os dois jovens. Um homem, que interceptou com uma mão em cada espada, agarrou e desviou o ataque de ambos, impedindo o confronto entre Gael e Kaiowá. Gael foi arremessado para um lado e Kaiowá arremessada para o outro. As chamas dos ataques se apagaram e seus corpos tiveram sua magia drenada ao serem tocadas por esse homem. Kaiowá largada no chão de um lado, Gael largado no chão do outro. O homem em pé em meio aos dois, cabelos brancos, alto e esguio, com um olhar sombrio e uma tatuagem em seu rosto na região dos olhos. Uma grande poeira ergueu-se com os impactos sobre a areia da arena, e os espectadores ficaram em silêncio, divididos entre surpresa e frustração ao saber que a luta foi interceptada. Aproveitando o silêncio que invadiu a arena,
O homem disse em voz alta em um tom sério de decreto. De acordo com as regras do torneio de Brakmar, o Braquião não deve resultar em lutas até a morte, deixando clara a vocação de ambos os guerreiros em tirar a vida um do outro de forma descabida e irresponsável. O torneio decreta que Kaiowá Niru Targon e Gael Brakmar estão desclassificados. Gael, caído e ofegante no chão, encontrava-se frustrado. Recuperava suas forças para se levantar novamente. Em um ar de frustração, pois sentia-se como em uma derrota ao ser desclassificado. Caminhou com calma e estava mancando um pouco, ao sentir novamente o ferimento feito em sua perna. Foi em direção à armadura que deixou largada no chão para carregá-la para fora da arena. A culpa é dela. Ela começou isso, eu não tenho culpa se em Targon eles não têm honra. Ele resmungava em seus pensamentos, pois se manteve em silêncio de cabeça baixa perante o público. Que? Kaiowá levantava seu corpo devagar, mas ainda mantendo-se sentado e colocando sua mão direita na cabeça. Ela sentiu a dor do impacto do arremesso e percebeu que a adrenalina estava indo embora. Ficou desnorteada após ser arremessada sem entender ao certo o que havia acontecido, até que ela levantou-se por completo, jogou a espada de Gael para longe como uma forma de rendição. Sorte sua ter interrompido, seu chorão, eu ia acabar com você. Ela disse em pé e ofegante, olhando para Gael, colocando a sua mão esquerda no local onde tomou o golpe da adaga, fazendo pressão para o sangramento. Asker, que ouviu toda a história, comentou, bem, eu sei que você ficou frustrada, mas ao menos você não foi banida da competição. Filha, devo retomar os meus aposentos. Amanhã é um longo dia. Estou com uma lista de documentos para analisar. Temos um convidado no castelo, Nivar. Receba-o de forma gentil. É o filho do seu tio Alif, qual não vemos há muitos anos. Ele não pôde vir, mas mandou Nivar. Vocês deviam se conhecer. Será uma boa oportunidade para fazer novos laços. Ele sorriu, se despediu de Kaiowá e caminhou de volta para o interior do castelo, em direção a seus aposentos. Kaiowá ainda permaneceu mais alguns momentos, refletindo sobre a luz da lua.